Jaime, manda de novo para mim. Já foi. Oi, gente. Oi, Wagner. E aí? Ih, vão achar que a gente combinou. Não foi combinado, não. O pessoal ia entrando um pouquinho. Ih, Lilico, direto de Petrópolis. Lili, Juliano, Rafael e Dante, mandando abraço. Jura, você consegue ler? E Igor vai fazer 997 perguntas. Boa, Igor. Carolzinha. Carol. Ô, Carol. Benito. Carlos Benito. Ele já começa frenético, o Igor. O Igor é o rei das lives. Igor e Leonardo. Leonardo tá aí? Tá atrasado. Olha o Lilico aí. Então, gente. Maicon, os Caramba. Jacaré. Sensei Jacaré. Sensei Jacaré, na área. Lenda viva do Karatê. Queria ver se o Sensei conseguia entrar lá. Grande Wagner, meu irmão. Parabéns pela live de ontem. Deu show. Martina. E aí, Martina? Só amigo, hein? Que beleza. Tá vendo? Lucas, Dudu. Bastante gente já. Então, gente. Linda. Não vamos demorar muito aqui, né? Porque a gente tem um tempo. Aliás, onde é que marca tempo aqui? Marca tempo? Hein, Jaime? Você sabe? é bom estar com... Eu acho que você tem que estar com um cronômetro aí do lado para você se organizar. Ah, é? Ferrou. Acho Então, você tem um cronômetro aí do lado? Eu achei que marcasse aqui. Não marca, não? Bom, não vai passar muito disso. Né? Então, durante a semana, eu postei na rede social da federação pedindo algumas perguntas, porque tem que ter relógio. Boa, Martina, eu não estou com relógio, mas eu tenho certeza que o Jaime tem um relógio ali. Aí, e porque fica mais fácil para a gente, né, ter escrito aqui, porque ficar lendo aí é um pouco complicado. Eu já não enxergo muito bem, e às vezes a velocidade é um pouco diferente. Você está me vendo bem? Tô. Tá, então tá. Ótimo. É só apertar ao vivo, Leonardo. E então algumas pessoas mandaram as perguntas. Se alguém quiser fazer, eu vou tentar ler, tá? E você também tenta aí, Jaime, porque às vezes passa muito rápido e a gente não consegue. Wagner já mandou a dele. Tá bom? Beleza. Oi, Nelson. Que bom que você está aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta. É só pergunta hoje, hein, gente? Pede para a Bebela o cronômetro. Bebela foi expulsa daqui. Vamos lá. Primeira pergunta. A mais difícil de todas. Queria que ele estivesse aqui, mas ele ainda não entrou, eu acho. Sensei Hugo Arrigoni. O que você pensa sendo o que é? Pô, pergunta de vestibular. Difícil, né? Uma pergunta abrangente, né? Sim. Olha, acho que ele quis dizer, sendo que eu sou, as coisas que eu conquistei dentro do Karatê, eu só tenho, cara, me sinto realizado. Muito realizado. Eu falo isso para várias pessoas, parece até que é um sonho, às vezes, que eu vivi esses anos todos, porque eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. E então ficou um sentimento de realização. Eu me sinto muito pleno, assim, muito feliz e muito grato, porque tem tanta gente que me ajudou, incontáveis pessoas me ajudaram. Não dá nem para ficar citando aqui.
além de mestres, professores, técnicos, atletas, colegas, amigos, até pessoas da arquibancada, às vezes que vinham me dar uma palavra de apoio ou uma dica, e às vezes aquilo era fundamental para eu ganhar ou chegar em algum lugar. Então eu me sinto realizado e muito profundamente grato. Graças a Deus que o Karatê entrou na minha vida e entrou para ficar. Graças a Deus. É isso. Eu acho também, foi exatamente isso que ele quis perguntar. Igor, você disse que me mandou, você não me mandou pergunta nenhuma. Você falou comigo, mas eu já esqueci. Manda aí. Me falaram que é só apertar o ao vivo aqui. Eu tô com medo de apertar, gente, e sumir essa live. Mas enfim. Pode apertar. Aperta aí. Olha o Osvaldão entrando. É isso mesmo. Aí fica marcando ali o reloginho. Valeu. Segunda pergunta. Vindo lá da Califórnia, né? O Weber tá lá na Califórnia, não tá? É Califórnia que ele tá? Grande Weber. Weber Almeida. Qual foi a idade faixa que você tinha no seu primeiro campeonato? E se você se classificou, em qual lugar você ficou nesse campeonato? No primeiro. Primeiro campeonato que eu lutei, eu era faixa marrom, tinha 18 anos e já fui na categoria adulto. Eu nunca lutei infanto-juvenil, eu sempre lutei na categoria adulto. E eu perdi, perdi assim, feio, porque eu não sabia direito o que era jogar, e eu estava acostumado a treinar no Nevada, que era uma academia gigantesca, onde eu comecei o Karatê, o Nevada Praia Clube, com o Sensei Guarriguani. Então eu recuei esperando e pisava fora, e foi um fiasco total. Aí eu tinha 18 anos, era faixa marrom. Depois eu só fui ganhar minha primeira luta 2 anos depois. No outro ano eu lutei de novo, perdi, aí lutei outra competição, perdi, e aí acho que eu demorei para aprender como é que era e finalmente ganhei minha primeira luta. Minha memória é boa, eu não lembro. Eu lembro que eu era faixa laranja, mas eu não lembro de nada, não. O Juliano mandou uma pergunta aqui, depois eu leio, tá, Juliano? O Ricardo Rosa, lá do Distrito Federal, pediu para você contar um pouco sobre a sua passagem pelo Japão, depois do Mundial da JKA. Essa história é muito grande, eu vou dar uma super resumida aqui. O Ricardo, inclusive, mandou uma mensagem pedindo para eu escrever essa história em detalhes e botar no meu blog. Eu vou fazer isso. Vai ter que ter parte 1 e 2, porque é muita coisa para contar. Mas, basicamente, resumindo, eu tinha um sonho, desde que eu entrei no Karatê, vários sonhos, sonho de ser campeão, sonho de disputar um Mundial, e tinha aquele sonho mais forte, que era o sonho de tentar seguir os passos do meu mestre e meu ídolo, Hugo Arrigoni. O Hugo, para mim, não era um mestre. Ele virou mestre depois. No começo eu era fã incondicional dele. Nossa, eu olhava para o Hugo e ele contava aquelas histórias que tinha morado no Japão, tinha feito aqueles treinos lá violentos e tal. E eu fiquei com aquilo dentro de mim e era meu sonho. Quando eu fui para o Campeonato Mundial, eu falei, bom, agora ou nunca, eu preciso fazer acontecer. Mas diferente do Hugo, que arrumou carta com Sensei Tanaka e tudo, eu não arrumei nada, peguei e simplesmente abri uma janela de 15 dias na minha passagem, na volta. E quando eu cheguei lá, no Campeonato Mundial, é que eu fui pedir para o Sensei Matida. Falei, Sensei, tudo bem, posso falar com você? Ele faltava 2 dias para a competição. Eu falei, sabe o que é? Eu queria ficar treinando aqui no Japão. 15 dias. Ele, Jaime, muito bom, parabéns. Onde você vai ficar? Eu falei, não tem onde ficar. Aí ele, o quê? Não tem onde ficar, não tem com quem treinar. E para encurtar a história, ele acabou arrumando com o Sensei Masahiko Tanaka, eles são muito amigos, que é simplesmente também o maior nome do Karatê, eu acho, de todos os tempos, mais famoso, o Masahiko Tanaka. E eu fiquei na casa dele. Ele tem uma casa mais no interior de Tóquio. Ele fez uma recepçãozinha para mim, pegou a chave, entregou para mim e falou assim, don't lose, não perca. E fiquei ali sozinho 15 dias, treinando na Nihon Karate Kyokai, treinando na Universidade de Tóquio e na academia do Sensei Tanaka, que é a Shokukan. Nesses 2 lugares, a academia dele e a Universidade de Tóquio era o único ocidental. Então, era só japoneses e eu. E foi uma experiência assim que mudou a minha vida. Claro que não chegou aos pés da experiência do Sensei Hugo, que ficou 6 meses no Japão e depois voltou para ficar mais tempo. Mas aqueles 15 dias eu tenho guardado assim, com muito carinho. E já escrevi, Ricardo, eu vou publicar essa semana, só estou terminando as fotos, vou botar parte 1 e parte 2, para quem tiver paciência. Eu descrevo tudo, até o terremoto, que quando eu estava lá, teve um terremoto que foi uma sorte também. Eu posso dizer para os meus filhos,
O pai já sentiu um terremoto lá no Japão. Tá, eu vou descrever tudo direitinho. Teve a história do sal também, não teve? Que você queria comer, não sabia o que era sal, o que era açúcar, não tinha essa história? Eu fiquei uma semana comendo macarrão e tudo sem sal, porque eu não sabia falar sal em japonês. Toda vez que eu me encontrava, só tinha uma pessoa que falava inglês lá, era uma mulher. E aí, quando ela às vezes vinha falar comigo para traduzir, eu esquecia, estava no treino, eu queria perguntar como é que era o soco, como é que fazia. Chegava em casa e falava, putz, grilo sal. Aí eu ficava na venda assim, salt, não, saru, não, não, Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua que tá pipocando. Vocês estão conseguindo ver bem? aqui tá tudo ótimo. Ah, então Aqui tá. tá Então tudo vou ótimo. seguir. Então vai ver que é a minha aqui. Essa época está oscilando muito. Vou aproveitar o gancho aí da pergunta do Ricardo, já que você está falando do Mundial do Japão, eu vou meter no meio aí a pergunta do Juliano. Juliano, ele perguntou o que você sentiu lutando com japoneses no campeonato e se realmente eles são diferenciados. Você escutou? Quem que tá pipocando? Sou eu ou o Jaime? Ou os dois? Quem que tá travando? A do Jaime. Jaime, é a sua. Eu paguei a minha. A dele tá pensando. Bota no 4G. Tá, é do Jaime. A minha tá ótima. Tô me vendo aqui linda. O Jaime saiu. Ele vai entrar de novo. O meu sinal tá completo aqui. Foi a dele que caiu. Vamos esperar um pouquinho que ele volta. Não tô linda, Carol? Tô aqui linda. Como assim? A minha tá ruim? Como é que eu acho o Jaime de novo, gente? Voltou. É, verdade, Ju. Esse horário tem muita live, tem muita live. A internet, esse horário oscila pra caramba. Você chegou a escutar a pergunta do Juliano? Escutei, escutei. Então vai. Eu até mudei de lugar aqui. É. O que eu senti, né, enfrentando os japoneses lá? Eles Olha, realmente são diferenciados. eles são diferenciados no sentido de que eles são muito, a técnica deles é muito correta. Mas existe o outro lado da moeda, eles lutam muito parecido. Então, engraçado, eu não acho tão difícil, eu acho mais difícil lutar com, às vezes, europeu, que vem chute de um lado, chute do outro, banda pra cá, eles se mexem diferente. E os japoneses lutam sempre igual, é sempre pra frente, é um karatê muito bonito, muito em linha. E aí essa experiência lá de 2004, eu já tinha também numa competição oficial dentro da Kukulkan lutado com dois japoneses, treinei lá no Japão, então para mim eu não tinha muito essa mística de que eles seriam melhores. Então eu acho que por isso que eu consegui render bem até nas lutas que eu fiz. Perfeito. Enobaldo Ataíde, grande Enobaldo. Bom, ele disse que teve muita Grande amigo, dificuldade. grande mestre. Um fofo, um querido. Ele disse que teve muita dificuldade de fazer uma pergunta para você que te acha perfeito. Mas então, é exatamente dentro disso a pergunta. Ele quer saber como é que você conseguisse passar essa coisa da humildade de ter sido campeão, o melhor do Brasil, algumas vezes, e não deixar subir para a cabeça. Porque ele acredita que a juventude hoje, que os mais jovens, têm essa dificuldade de separar, né, o pessoal do atleta. E ele acha que você é um exemplo disso. Como é que você trabalha isso? Primeiro agradecer ao grande sensei Enobaldo, que muito karatê.
Olha, o que eu penso é o seguinte, eu sempre pensei assim, quando eu perco, eu não sou o pior. E quando eu ganho, eu também não sou o melhor. Então isso sempre foi muito claro para mim. Quando eu perdia, eu não era um lixo. E quando eu ganhava, eu não era o maravilhoso papa da situação. É uma conjunção de fatores, é sorte, é dia, é chave, é uma arbitragem boa, enfim. Então acho que isso que nunca me subiu a cabeça, porque nunca me achei o melhor. Nem quando eu ganhava, eu sabia que eu não era o melhor da competição. Eu tinha ganhado aquelas lutas ali, mas de repente se eu tivesse pego uma outra chave, eu não teria ganho. Então, a primeira é essa clareza de pensamento, que sempre me ajudou também no momento da derrota, de não me achar ruim, de não ficar para baixo, não. Para mim era um aprendizado. E eu tenho muito claro também o seguinte, o importante é o caminho. Eu acho que tem gente que não entende isso. O caminho, o jeito que você luta, a forma como você se porta, é mais importante do que o título. Então, eu já vi atletas, às vezes, pegando um caminho ruim para ser campeão e aí não sendo tão admirado. Então, a gente não pode, na minha opinião, né, não pode ficar de olho no título, no troféu, na medalha e esquecer que o caminho é muito importante. Então, não pode, vou fazer qualquer coisa para ser campeão. Não, é o caminho que é importante. Se você tiver isso na cabeça, naturalmente você vai ficar humilde, porque se é o caminho que é o importante, você não vai se achar. Quando você chegar lá, você fala, beleza, que bom, cheguei aqui. Então, eu acho que é isso, uma cabeça, é um pensamento simples que eu tenho. Se você treina o karatê de verdade, né? Você sabe que é isso, né? O desenvolvimento pessoal, essa coisa da competição, de você ganhar, isso tudo passa, né? Aquela coisa, como é que você quer ser lembrado, né? Exatamente. Fazer diferença um pouco naquele momento ali na vida das pessoas. Vamos seguir. André Reis. Quais as recomendações você dá aos jovens atletas que estão começando a competir? Foco. Eu acho assim, a pessoa muito nova, ela tem que ter o foco no que ela tem que fazer, no treino, no que o professor diz, e escutar. Escutar é importantíssimo. Hoje em dia, com essa coisa da internet, tudo tem a parte boa, né, que é muita informação, legal, mas tem a parte ruim. É muita informação demais. Então, às vezes um professor, um técnico, um atleta mais velho falam coisas importantíssimas e às vezes as pessoas não escutam. Entra por aqui, sai por ali. Porque tem tanta informação, aí não, peraí, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que mandar foto ali, falar com não sei quem, e aí você fala aqui, já saiu por ali. Eu tenho uma memória muito boa, quem me conhece sabe disso, e eu sempre escutei muito. Então eu acho que os jovens têm que escutar. A experiência não tem preço. O que um professor fala dentro de uma academia, o que um técnico fala, isso vale ouro. Então é isso, é foco e escutar. Boa. E a outra pergunta dele é como fazer para não perder o foco nos treinamentos. Mas aí, nos treinamentos, né, em épocas de provas escolares, Enem, concursos, rotinas de trabalho, férias, né, onde você acaba relaxando e deixando o karatê para segundo plano. Boa pergunta. André, boa pergunta essa. O que eu fiz na minha época de vestibular, né? Eu, graças a Deus, passei de primeira. Na minha época não tinha Enem. Tinha que ir lá fazer a prova. Eu me inscrevi para a Universidade Rural, onde eu acabei passando. Fiz outras também. Para mim, o karatê, ele me ajudava. Particularmente, tá? Essa história de que, não, agora eu vou parar toda a minha vida e vou ficar estudando 8 horas por dia. Para mim, isso não faz bem. Porque você fica estafado. Então, o karatê, para mim, sempre foi uma válvula de escape. Inclusive, na época do vestibular, eu tenho certeza que eu só consegui passar porque eu tinha o karatê. Porque tinha dia que eu ficava estressado, com medo, ansioso. Lógico, a prova ia se aproximando. Aí, onde é que eu jogava essas coisas ruins fora? No karatê. Eu ia para o treino, encontrava meus amigos, conversava sobre outras coisas, deixava a cabeça embora, focava no meu treino. E aquilo, para mim, fazia bem. Então, eu acho que é isso, é entender que o karatê não é uma obrigação, é uma coisa boa, gostosa, que a gente faz por prazer. Então, é isso. Aí você acaba não perdendo foco. Eu acho que você perde o foco justamente quando não está ali numa das suas prioridades, você não tem aquela adoração, aquele amor. Então, qualquer coisa é motivo para você não fazer, é igual malhar. Qualquer coisa, choveu, não vou. Tá frio, não vou. Acordei tarde, não vou. Tudo é motivo, né?
se você gosta. Malhar eu acho um saco. Ari Brandão. Eu não vi Ari aí. Que absurdo é esse, gente? Cadê o Ari? Ari tá aí? Tá cuidando da Maitê. É muito estranho isso. Cadê a Ari? Apresente uma sugestão, um pequeno roteiro para um treinamento técnico individualizado, para um complemento nos treinos de academia. Ainda faz uma pergunta dessa complexa, né, Ari? E não está aqui. Mas foi uma boa pergunta, eu entendi o que ele quis dizer, porque como o Ari me conhece há 550 anos, ele sabe que eu sempre treinei muito sozinho também. Além da aula, né, eu sempre treinei muito sozinho. Eu acho que para quem quer ser atleta, porque é diferente o praticante, né, de karatê, que é ótimo, faz até melhor para a saúde você ser praticante do que atleta, porque você fica repetindo menos os movimentos. Mas é diferente o praticante do competidor eventual, que também é legal, é aquela pessoa que faz o treino da academia e que quer se testar de vez em quando num campeonato, é legal. E existe a pessoa que quer ser atleta, quer ser campeão, quer entrar numa seleção estadual, numa seleção brasileira, disputar grandes campeonatos. Essa última categoria, o de atleta, na minha visão, não tem como você crescer se você não treinar sozinho também. Você tem que complementar o seu treino da academia, porque o treino da academia que o professor faz é um treino mais genérico, é para todo mundo. E aí você que quer ser atleta tem que pegar ali e treinar sozinho. Por exemplo, kata, você tem que escolher o seu toku e kata e treinar aquilo ali 5, 10 vezes todo dia. Kumite, você vai fazer o treino da academia, você vai escolher ali uma série de golpes que encaixam no seu jogo e vai lapidar, repetir aqueles golpes incessantemente. E foi o que eu fiz. E eu vejo que esse é o único caminho de você evoluir, você subir mesmo e conseguir bater de frente com os melhores aí do Brasil. Então eu acho isso. Você tem que fazer um treino sozinho, sim, se conhecer e lapidar o seu karatê. Além disso, fazendo a aula também, né? Lógico. Então, o Sensei Hugo está na live e ele está perguntando cadê a pergunta dele. Foi a primeira. Responde para ele de novo. O que você pensa sendo que é? Vai lá, pergunta. Já respondi, Sensei. Responde de novo. Uma pergunta difícil. Eu respondi que eu me sinto muito realizado, que parece que foi um sonho. Minha vida até aqui parece que foi um sonho, que eu vivi coisas que eu sonhava e que acabaram acontecendo. E que eu, então, tenho uma satisfação enorme, sou muito feliz e realizado e muito grato. Muito grato às inúmeras pessoas que me ajudaram a me construir. É como se eu fosse um bonequinho daquele de Lego, né? Vai juntando as pecinhas e cada pessoa foi me ajudando. Então, eu sou muito grato e muito realizado. Graças a Deus que eu entrei no Nevada, assisti aquela primeira aula lá de cima, você mandando todo mundo tirar o kimono para chutar mal a shigiri no kimono. E ali você já me ganhou pro resto da vida. E eu falei que eu ia fazer essa pergunta e esqueci, né? Esqueci completamente. As mensagens que eu passam aqui embaixo, né? O meu parou de repente. Aí eu perdi muita coisa, gente. Mas eu vi agora do Pisca que ele te perguntou o que você faz antes de uma luta, se você tem alguma preparação antes de lutar, antes de entrar ali para lutar, antes de entrar no kotô para luta. Eu tenho sim, eu gosto de me concentrar, então eu fico muito tempo antes, assim, horas antes, eu fico normal, tranquilo. Quando vai chegando perto, eu levo um mel, é uma coisa que é uma glicose rápida. Uma coisa que eu descobri que me faz bem, porque me dá um pico de glicose. E a gente fica no ginásio o tempo todo e sem perceber vai perdendo energia. Então eu bebo um mel assim minutos antes de entrar. E aí eu começo a respirar já mais devagar, mais fundo. Soltando isso. Quem me ensinou foi o Sensei Sasaki. Solto o ar fazendo um pouco de ruído, assim, ó. E isso abaixa demais a minha ansiedade. E aí na hora que eu vou entrar, aí pode chamar de toque, de maluquice, do que quiser, mas eu sempre faço isso. Eu viro de costas pro kotô e eu fecho os olhos e eu dou um pulo e caio pesado no chão. E naquele momento, aí é o que eu digo, pode chamar de maluquice, de mania, do que quiser, mas naquele momento é como se eu virasse a chave. Ali eu já estou lutando. Então, quando eu bato no chão, pum, eu abro o olho, viro para dentro do kotô e ali eu estou ligado no 220. É maluquice, né?
Só não consegue na equipe do Rio, porque o Leonardo não deixa, né? Porque ele atrapalha um pouco a concentração. Oi, André, já fiz sua pergunta, não sei se você viu. O meu negocinho de pergunta aqui tá demorando muito. Vamos partir aqui para as perguntas da galera que mandou. Babinski, grande atleta. Quais são as suas inspirações? Quais foram os atletas que você... Quais são as suas inspirações? Muita pergunta, numa só. Olha, Cris, muita gente me inspirou. Eu vou fazer uma lista rápida aqui. Primeiro, o meu sensei, o Gorrigoni, que realmente eu olhava para ele dentro da academia, era uma coisa espetacular. E eu cheguei a vê-lo lutar, não em competição, infelizmente, mas dentro da academia. Eu vi ele fazer coisas, eu já vi ele dar uma maigueirinha num aluno lá e o cara sair do chão. Eu fiquei olhando assim e falei, o que é isso, gente? Ele fazendo kata, parecia que você conseguia ver a energia saindo dele. Isso era uma coisa incrível. Depois o Vinícius Anthony, que parecia uma pintura, tudo que ele fazia. Comitê, kata, ele dava golpe no meio da luta que parecia que estava fazendo kata de tão perfeito que era. Uma coisa incrível. Depois, quando eu comecei a competir mais, foi o Shinzo. O Shinzo era impressionante também. Quem não viu o Shinzo lutar não sabe o que era o Shinzo Machida. Era uma coisa absurda. O foco, a velocidade, a coragem dele, a técnica, a força, incrível. Aí eu fui para a JKA e eu conheci uma mulher chamada Audrey Faz. Audrey Faz, de São Paulo. Eu nunca tinha visto aquilo também. Ela dava um gyakuzuki ladrão, um oikomi, assim, que era uma coisa... Ela não suava na luta. Tranquila, calma, uma coisa espetacular. Eu nunca vi ela perder. Eu vi ela ser bicampeã brasileira e campeã sul-americana sem tomar um ponto. Uma coisa incrível essa mulher. De São Paulo. São Paulo. Alder Paz, de São Paulo. E depois, assim, esses todos eu vi lutar, conheci pessoalmente. E dois que eu não conheci pessoalmente, só vi lutar por vídeo. Foi a Asama, a japonesa desse tamanho, assim, magrinha, pequenininha, que nocauteava todo mundo. E também simples, tranquila, não se alterava. E para mim o maior de todos, que é o Kokubun. Kokubun, uma inspiração assim máxima. Se eu lutasse metade do que ele luta, se ele entrasse de terno e gravata, ele sairia de terno e gravata da luta sem nem se amarrotar. A outra pergunta dela é: quais foram os atletas que você enfrentou mais vezes? O que eu enfrentei mais vezes foi o Fabinho, meu irmão, Fábio Simões. A gente lutou 11 vezes e acho que é por isso que a gente é tão amigo, né? Cada vez que a gente trocava porrada, a gente ficava mais amigo. 11 vezes eu lutei com ele. A outra dela... Olha, gente, eu tô vendo aí vocês escrevendo. Eu realmente já peguei as perguntas antes, mas nada impede vocês de colocarem aí, tá? Se eu conseguir ler, eu faço. A outra... Qual a luta mais te marcou? Uma das lutas mais marcantes, eu vou até fazer um vídeo dessa luta, tipo entrevista, eu contando, e depois vou botar a luta que foi contra o Jean, no Campeonato Brasileiro Tradicional de 2015, que foi uma luta de duplo knockdown. Foi uma coisa linda. Primeiro ele me deu um knockdown, eu apaguei durante um segundinho, caí no chão, acordei e continuei a luta, e eu falei que eu não queria médico. O árbitro era fantástico, eu esqueci o nome dele agora, mas é um pequenininho que é do Mato Grosso, depois ele foi morar no Peru, me fugiu o nome dele, um cara fantástico, super árbitro. Aí ele só olhou para mim e falou: você quer médico? Minha boca toda sangrando, e eu engolindo sangue. Não, tô ótimo. E depois eu dei uma mosquiri nele e ele apagou. Quando ele bateu no chão, ele acordou e ele fez a mesma coisa que eu fiz. Ele levantou, olhou, aí o árbitro: você quer médico? Ele: não, tô ótimo. E depois a gente saiu e foi se cumprimentar. Eu falei: cara, tu quase arrancou meus dentes. Ele: pô, você quase arrancou minha orelha. Quer dizer, luta de lutador mesmo. Foi a luta que mais me marcou. Aquela sua final com o Rafael também da JKA foi bem bacana. Aquela gente que até todo mundo se perdeu, né? A gente se perdeu, já não sabia mais quantos pontos faltavam. Comemoramos, não tinha acabado. Eu falei: gente, o que está acontecendo? Aquela foi sensacional, aquela luta. Foi muito boa. Foi demais. Foi. Manu, perguntinha da Manu, para você narrar, acho que você meio que acabou de falar, né? Mas narrar a sua vitória mais difícil. Não, aí realmente é essa luta com o Rafael. Porque a Cris perguntou a luta marcante, né? Foi marcante por isso. Porque, isso.
não pela vitória em si, mas pelo fato da gente ter quase se destruído lá, no bom sentido, porque os dois bateram com técnica. Mas essa luta do Rafael foi a vitória mais difícil, porque foi exatamente assim. Eu comecei a luta, eu me lembro que eu vim meio que aos trancos e barrancos na minha chave, foi 2016. E o Rafael estava num dia iluminado, ele ganhava todas de 2-0, estava com o tempo afiado. E quando começou a final, eu ainda pensei, não, agora eu vou crescer e tal, porque eu estava preocupado. Aí eu fui fazer um golpe, tomei um vazar. Fui fazer um golpe, tomei um vazar. Fui fazer um golpe, tomei 3-0. Aí eu voltei pro lugar e pensei assim, caramba, eu vou levar 4-0. Porque na final, né, JK é dobrada a pontuação. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou meter um louco aqui e vou começar a mudar tudo que eu estava fazendo. E aí eu consegui fazer um Maguiri 1-1. Fiz uma Maguiri na cabeça, 1-1 não, 3-1. Uma Maguiri na cabeça 3-2. No finalzinho do tempo eu empatei 3-3. Então depois de 5 minutos de luta, estava 3-3. E aí no desempate eu consegui fazer dois pontos. É o que você falou, ninguém sabia quanto estava. A vitória mais difícil da minha vida foi essa, e numa final de brasileiro. Eu quase morri nesse dia. Muito legal. Ela fez outra pergunta. Se você já se sentiu pequeno em alguma luta diante de um adversário de espírito grandioso? Olha, não. Pelo adversário, não, porque eu tenho uma característica que eu acho muito boa, que se o meu adversário tá muito assim, com o espírito forte, eu também fico com o espírito forte. Mas eu já me senti pequeno, sim, não em relação ao adversário, mas em relação à competição, no meu primeiro campeonato mundial. Eu confesso que eu senti o peso de estar lá dentro da Budokan, aquele ginásio enorme, cheio de gente, 8 áreas de luta, quase 1000 atletas. Aquilo ali, eu confesso que eu fui ficando pequenininho e eu me senti diminuído ali. O meu espírito deu uma murchadinha nesse primeiro mundial. Uma lição que eu aprendi. Nunca mais eu caí nessa. Eu passei a encarar a competição como um cotô, 5 árbitros e um adversário. Não interessa se eu estou no meio do Maracanã ou se eu estou dentro do meu quarto. O que importa é o que acontece ali dentro do cotô. Mas isso eu aprendi depois. Faz parte da caminhada. Teve uma luta sua também muito boa com o Natan. Lá foi Goiânia, não foi? Nossa, também foi. Foi, 2017. Quase perdi. Foi nervosa. Quase perdi. Foi nervosa essa luta. Olha, o Fábio, tá, já fez aqui a pergunta várias vezes. Ele treina com o mestre Juarez e eles não treinam muito. Eles não treinam muito, não ficam muito presos em forma, né, quando lutam. Ele diz aqui que gera energia no abdômen, angular no abdômen e tal. E como é que tá o karatê do Rio? Como é que tá o karatê do Rio, no Rio? O Juarez Alves Jacaré, aluno dele. Eu quando luto, ou quando treino luta, minha forma já é diferente. Eu puxo a mão aqui, eu não puxo a mão na cintura no Rikitê. Meu pé de trás levanta, eu coloco o coxi no chão para eu poder ter mais mobilidade. Então eu acho que no comitê a gente tem que realmente se adaptar um pouco e tentar não ficar muito amarrado, até porque às vezes uma coisa funciona para mim, mas não funciona para outra pessoa com outro biotipo. Né? Tem gente que em vez de puxar a mão aqui vai preferir mergulhar Gyatsuki e a outra mão subir ao mesmo tempo, ou varrer para cá, enfim. Eu acho que no comitê a gente tem que adaptar a técnica. E o Karatê aqui do Rio tá muito bom, a gente dá sorte de receber uns agregados aí de ouro, tipo o Natan, o Pedro Camacho, que veio lá da Venezuela, o Igor, que veio lá do Pará, e aí a gente no Rio de Janeiro aqui não tem preconceito. Pode vir para cá, sendo bom de Karatê, pode vir para cá que a gente está esperando. O Karatê está muito bom, está em excelentes mãos agora com a Simone como presidente da federação aqui, graças a Deus. Ela aceitou essa missão. Está muito bom. Simone, tem uma pergunta aqui do Nelson. Deixa eu responder, porque o Nelson é nosso técnico. Mas eu não vi o Nelson, pode responder. Vai lá. Tô brincando. Acho que o Nelson eu vi ele te elogiar, mas eu não vi a pergunta. Tem pergunta? Acho que o Nelson é o cara mais gente boa que eu conheço dentro do Karatê. Ele está dizendo aqui, Jaime, grande karateca que admiro muito pela humildade, muito focado. Muito obrigado, Nelson, obrigado mesmo. Está dizendo aqui que o meu Kizamezuki é muito rápido e muito efetivo. Qual é o segredo? Olha, o segredo meu é realmente a técnica do Kizamezuki que eu lapidei ela todinha e eu consegui chegar no ponto de não mostrar o golpe. Na verdade, a velocidade dele vem disso. Porque se eu mostrar um pouquinho, se eu puxar um pouquinho a mão, se eu mexer, nem que seja a minha expressão mudar, o adversário percebe.
Então o que eu fiz foi conseguir lapidar esse golpe. Eu tento fazer isso para todos os golpes. Mas realmente o Kizamezuki foi o que eu cheguei quase na perfeição de não mostrar o golpe. Então eu consigo sair o Kizamezuki sem o meu adversário ver. Então esse é o segredo. E eu uso o corpo, né? Eu não bato só com o braço. Então por isso que às vezes quando pega, às vezes pega forte, porque vem o peso do meu corpo todinho. Vamos dar continuidade aqui ao pessoal que mandou. Depois, eu anotei umas perguntas de vocês, mas eu vou só continuar aqui um pouquinho com o pessoal que já mandou. Carolzinha, você é um excelente atleta, conquistou vários títulos nacionais e internacionais. O que a competição e os títulos trouxeram de aprendizado para a sua vida pessoal? Carol, um beijo. Pra você, saudade. Cara, me trouxe... O karatê me deixou mais organizado. Me transformou numa pessoa mais organizada. Quem me conhece hoje, né? Eu com uma memória boa, super organizada e tudo, deve achar que eu sempre fui assim, mas não. O karatê foi me moldando dessa forma. Eu realmente... pode até me chamar de ingênuo, mas acho que não. Eu acredito. Sempre acreditei no karatê mesmo, nas coisas que o meu sensei, Hugo Arrigoni, falava lá no Nevada. Nos livros que ele dava a gente para ler, do Funakoshi, livro que ele escrevia textos, Simone, não sei se você lembra disso, às vezes ele fazia umas apostilas, até de postura. E quem tem isso até hoje é Carol. Carol lá da Bélgica. Carol, lembra da Carol? Ela tem tudo isso claro. Guardado. Tudo isso. Pois é, essas coisas para mim foram muito marcantes na minha vida. Então eu comecei a ser um cara mais pontual, eu comecei a ser mais organizado. A parte da competição, por exemplo, mexeu muito com a minha ansiedade de uma forma positiva, porque eu sou muito ansioso. Eu fui me acalmando porque, para mim, a competição era o auge da ansiedade. E se eu conseguir me controlar ali, eu consegui, o resto da minha vida acabou ficando fácil de eu me controlar. Então, só trouxe coisa boa. Eu só posso dizer que trouxe coisa boa para mim. Eu tô vendo uma aqui do Wagner. Ó. Gente, qual a importância das amizades? Qual a importância das amizades que você fez no karatê? Mas isso já tá aqui. Meu irmão? Mas isso já tá aqui. Ah, então mete bronca aí. Fernando Macedo, vamos lá. Essa é boa. Com toda a sua vivência, com toda a vivência que você tem no karatê, agora como dirigente, quais os objetivos e sonhos que você tem dentro da FERJ-KT? Olha, meu sonho é conseguir divulgar o karatê. O verdadeiro karatê, assim. O verdadeiro karatê não é o karatê do Rio. Não é o karatê de uma federação ou outra. O verdadeiro karatê é o karatê que era feito antigamente, que era tão respeitado. Karatê forte. Então eu tenho eu como dirigente, né, hoje em dia eu sou diretor técnico, meu objetivo é ensinar o karatê que eu faço e que eu acredito. Que é o karatê realmente tradicional, não é um karatê para tirar ponto, não é um karatê para, sei lá para quê, é um karatê mesmo eficaz, eficiente para tudo, para a vida, para o MMA, para competição, para defesa pessoal. Então eu como dirigente, o meu grande sonho é esse, é divulgar e conseguir passar adiante o karatê dessa forma. E outro sonho que eu tenho é conseguir sempre, eu tenho uma veia de historiador, então eu acho que meu sonho também é conseguir enaltecer as pessoas do passado, não deixar ninguém ser esquecido, nenhum tipo de conquista que foi feita no passado ser esquecida. Então eu acho que esses são os meus sonhos como dirigente. Perfeito. Quanto tempo a gente tem aqui? 1 hora, é isso? Só para eu regular. 1 hora. Tá. 1 hora. Shinzo Matida. Ele diz que conheceu você nos campeonatos e depois vocês se tornaram grandes amigos, né? No início você não se colocava bem nas competições, mas depois de um tempo sempre estava no pódio. E ele quer saber quando foi que você percebeu que ali tinha um caminho para você seguir, ganhando dos melhores e se destacando como um grande campeão. Bom, grande amigo Shinzo, a gente foi para o Japão junto em 2012, fez um curso lá na Nihon Karate Kyokai. Fomos companheiros de seleção brasileira há muitos anos, dividimos muitas conquistas aí. Um grande lutador, já falei antes, para mim um dos maiores de todos os tempos. Shinzo, a resposta é a seguinte, cara, eu sempre acreditei no que eu estava fazendo. Eu realmente acreditava que eu estava treinando certo. E que aquele era o caminho. Eu nunca pensei em pegar um atalho.
O que seria um atalho? Seria, de repente, eu usar o meu peso, minha estatura, eu sou grandão, eu podia lutar assim, eu podia dar porrada na cabeça dos outros para tentar um atalho, fazer com que os outros ficassem com medo de mim, enfim. Mas não, eu acreditava que aquilo que eu estava fazendo estava correto. Aquele tipo de treinamento me deixava feliz. E eu acreditava, eu tinha fé, ó, se eu me mantiver nesse caminho aqui, vai dar certo lá na frente. E se não tivesse dado certo com títulos, mesmo assim eu ia ser realizado, porque era um caminho que eu acreditava e acredito até hoje. E aí o que aconteceu foi isso, como eu me mantive, eu não perdi o foco. Ai, perdi, tá tudo errado no meu treino, vou mudar. Não, perdi, não tem problema, vamos treinar mais. Perdi de novo, vamos treinar mais. Perdi de novo, vamos treinar mais. E nessa, de repente, eu comecei a ganhar. Então, eu tive paciência para fazer o treino correto e acreditar naquilo. E aí depois aquilo foi me dando os frutos. E você perguntou quando que eu percebi, quando eu comecei a ganhar direto, eu falei assim, meu Deus do céu, tá funcionando. E aí veio junto a confiança. Aí quando veio a confiança, cara, eu juntei a confiança com a técnica que eu já vinha trabalhando há muitos anos e realmente eu tive uma fase muito boa, graças a Deus. Só não consegui ganhar do Shinzo Matida. Shinzo Matida, muito rápido, muito bom, me ganhava. Um abraço, meu amigo. Ô Igor, manda de novo, eu não vi. Eu não tô vendo a sua pergunta aqui. Ó, Sensei Juarez, Alves, do Rio Grande do Norte, Grande Jacaré, tá perguntando aqui, ó, quando o karatê vai deixar o hábito na luta de puxar o Rikitê na cintura? Olha, eu concordo com o Sensei Juarez, porque puxar na cintura, na minha visão, é igual, por exemplo, preparar o Jodang o que aqui atrás, fazer uma base grande. Isso são coisas de Kihon. A gente faz uma base grande, por exemplo, uma Zenkutsu enorme no Kihon, bem baixinha, para treinamento. A gente puxa a mão na cintura. No treinamento, a gente prepara o Gyakuzuki aqui, ó, também na cintura na hora de sair. Isso é um treinamento de Kihon. Mas no Kumite, da mesma forma que a mão sai de onde está, ela não puxa aqui para bater no Kumite. A outra mão também, a mão da guarda, ela não precisa puxar até aqui. Então eu só luto com o Rikitê de guarda. Isso já me salvou muito, porque no começo eu apanhava muito no rosto, porque eu ia mergulhar o Gyakuzuki na barriga do meu adversário e puxava a outra mão na cintura. O que acontecia? Eu estava exposto, eu levava bomba na cara atrás de bomba na cara. Quebrei o nariz 3 vezes, arrebentei a cara toda. E depois eu percebi que não. Que o Kihon clássico, da mesma forma que o kata, são coisas um pouco diferentes. O kumite, eu hoje em dia só puxo a mão aqui. Então eu concordo com o Sensei Jacaré de que o Rikitê é um hábito que a gente tem que entender que aqui é na hora do treinamento, mas treinamento de luta já é diferente, já é aqui. Eu penso assim. Vou fazer logo a do Igor, gente. Capitão, na sua visão, o que tem contribuído para os excelentes resultados do time carioca em todas as competições nacionais? Fiz. Grande Igor. Eu acho que pode parecer batido, pode parecer lugar comum, mas é a união realmente. É a união que vem desde o treino, os treinos. Eu nunca vi, cara, nunca senti dentro da seleção carioca. Talvez porque não somos tantos assim, né? E talvez isso seja bom por um lado, porque eu nunca vi ninguém querendo puxar o tapete do outro ou torcendo contra. A gente sempre está torcendo um pelo outro, tanto no individual quanto na equipe. E eu acho que isso faz com que a nossa equipe seja muito forte, porque não tem desentendimento. Eu costumo dizer sempre isso. Numa luta você tem que pensar nas suas mãos, nas mãos do adversário, nos seus pés e nos pés do adversário. E mais nada. Quando você vai pensar em qualquer outra coisa, o cara é bonitão, o cara é feio. Minha namorada tá olhando. Olha ali o sensei me olhando ali. Esse piso é ruim. Você perde. Da mesma forma numa equipe. Se o sentimento comum, se o foco não for ganhar, se o foco for qualquer outra coisa, esse cara eu não gosto, lá. Era para ser eu em vez de ser... Acabou. A equipe perde. Então, acho que é isso. É a nossa união desde o treino, a nossa aceitação, seja titular ou reserva, tá todo mundo jogando junto ali. Eu acho que é isso. Vamos lá para o Wagner. Agora é a sua. Qual a importância na sua vida das amizades que você fez no karatê? Bom, Wagner é meu irmão, graças a Deus. Um dos irmãos que eu fiz no karatê, graças a Deus. Conheço o Wagner há muito tempo, a gente se aproximou lá em 2002, na primeira seleção brasileira da JKA. Cara, eu digo sem sombra de dúvida, é o mais importante, com O maiúsculo.
é a coisa mais importante que eu conquistei, foram essas amizades. Título é muito legal, graças a Deus, obrigado, agradeço pelos meus títulos, estou muito legal. As lutas, a minha experiência, mas os amigos que eu fiz, que eu posso dizer aqui sem hesitar, eu posso entregar minha vida na mão de certas pessoas. Eles não vão me decepcionar. Eu nem vou ficar citando aqui, mas rapidamente posso falar do Rafael Moreira, do Vagninho, do Fabinho, do Diego. São pessoas que eu posso entregar a minha vida, que eu sei que vão cuidar muito bem dela. Simone, são pessoas que são... é o que eu falei, eu posso entregar a minha vida. Então essas amizades que eu fiz, Carol, Fernandinho, são pessoas que não tem preço. Isso não tem preço. Então, é isso. Não tem mais o que dizer. É a coisa mais importante que eu conquistei na minha carreira. E como você quer ver o Karatê nos próximos 10 anos? Mais forte, mais unido. Principalmente mais unido. Essa briga boba de WKF, aí o pessoal chama, que fala que não presta, que é pula-pula. Aí eles olham, de repente, para o Karatê tradicional. Isso aqui não presta, é todo mundo... Isso é uma besteira. Juntos seremos mais fortes sempre. Então, é um sonho, talvez é um sonho que eu não vá ver ser concretizado, mas o meu sonho era ver todo mundo junto. Um karatê mais forte. Todos nós somos karatecas, pô. O karatê, por causa dessas briguinhas aí, dessas brigas, ele acabou virando eu que transito no meio do MMA, posso dizer isso. Acabou virando uma luta de segundo plano. Uma luta menor. Enquanto o Muay Thai crescia, o boxe crescia, o wrestling, jiu-jitsu, o karatê foi ficando para trás por causa dessas brigas sem fim. Então, meu sonho era ver o karatê de novo sendo valorizado, não só dentro do universo do karatê, mas sendo valorizado pelas pessoas do MMA, pelas pessoas leigas, que olhem de novo para o karatê com os olhos brilhando, como olhavam na época do Hugo, do Watanabe, do Ronaldo. Então, esse era o meu sonho, e eu acho que a única forma disso acontecer seria a união. Com certeza. Tem mais... Não, tem mais... As perguntas que o pessoal mandou já acabou, mas, gente, eu não consegui, ou eu anotava a pergunta ou eu pegava o nome. Desculpa, mas perguntaram... Tem uma pergunta aqui. Fala. Pode falar. Qual o seu maior medo? Meu maior medo sempre foi eu ter algum tipo de lesão que me deixasse impossibilitado de treinar para sempre. Existem lesões, a gente sabe disso, principalmente lesões de ligamento, de coluna, lesões de face, né? Eu conheço atletas que quebraram realmente o rosto, em vários lugares tiveram que botar placas e não podem nunca mais lutar. Lesões de joelho, também conheço pessoas que tiveram lesão de joelho e não conseguiram se recuperar nunca mais. Então esse é o meu maior medo, até hoje é o meu maior medo. Eu tenho alguma lesão que me impossibilite de treinar, porque quando eu parar de competir, eu quero treinar mais ainda. Quero descobrir coisas no karatê que eu tive que deixar um pouco de lado para poder ficar naquela repetição do treino de competição. Então, se Deus quiser, o meu maior medo é eu me machucar. Então, tomara que eu não me machuque seriamente. Qual a pergunta que você leu aí? Eu li uma aqui, Xandão Silente. Ele fala assim, qual foi a luta que você perdeu, mas teve um grande aprendizado? Eu ia fazer agora. Vai. Olha, tem uma luta que eu já contei, essa história engraçadíssima, vou super resumir aqui, que foi minha primeira luta com o Vinícius Antony. Eu era faixa marrom, ele era faixa preta, grande campeão. E eu, naquele dia, estava bem, live. ganhei ele tá aí. Ele já ouviu essa história várias vezes, mas é engraçado. E aí, quando eu cheguei numa semifinal, num campeonato grande, Copa Rio, Minas, eu cheguei na semifinal, e eu tinha mania de ficar de costas, não queria olhar as outras lutas dos outros lutadores, porque eu não sei, eu não queria ficar de costas, sei lá, me concentrando. Coisas de um cara de grande experiência do alto dos seus 20 anos. E aí quando eu entrei para lutar com ele, a luta durou 4 segundos, ele me deu uma banda, eu caí de cabeça no chão, tomei pão. E assim que eu saí, né, o Cristiano, meu melhor amigo até hoje, virou para mim e falou, cara, porque ele fez isso com todo mundo. Era o golpe que ele estava dando em todo mundo. Você não olhou? Eu falei, não. Aí daquele dia eu percebi que eu era uma besta quadrada, um idiota, e eu passei a ficar observando a minha chave de luta para eu poder me preparar previamente para os combates, né? Então eu aprendi bastante com essa derrota aí. Falando em luta que termina em 4 segundos,
O Leonardo te fez uma pergunta. Por que você não gosta de ver as chaves antes da competição? Aí não é. Como é que se chama? Não é maluquice, não. É porque eu percebia que comigo funcionava assim, Léo. Quando eu olhava a chave, eu olhava a chave um dia antes, 2 dias antes. Quando eu ia dormir, eu ficava mentalizando as lutas e visualizando na minha cabeça e tal. E aquilo me deixava num estado de ansiedade gigantesco. Eu não conseguia relaxar. Vamos dizer que eu via na chave que eu ia lutar com o Fabinho. Aí eu encontro o Fabinho, a gente vai tomar um cafezinho, eu já fico pensando, caramba, o Fabinho tá bem hoje, rapaz, como é que eu vou lutar com ele? Aquilo tá me deixando louco. Então eu prefiro chegar na competição sem saber minha chave. Aí quando eu chamo as pessoas pro meu cotô, aí eu já dou uma olhada na hora. Ah, legal, já sei quem tá aqui e tal. E vou vendo realmente, aí faço a minha primeira luta e depois fico observando quem vai lutar comigo. Mas ficar dormindo com aquilo na cabeça não me fazia bem, não. Por isso que hoje em dia, se a pessoa quer me quebrar, a pessoa vem com a chave assim. O Rafael Moreira adora fazer isso. Deixa eu te contar, só uma luta, aí eu fico correndo dele. Eu faço isso com você. Mas você não quer saber? Tem certeza? Dá vontade de contar. Mas eu nem lembro se eu olhava. Eu não lembro. Eu não lembro de nada, né, também. Bom, gente, alguém tem mais perguntas? Já estamos com 52 minutos. Eu não consigo mais ler. O pessoal está escrevendo aí, mas eu não, acho que não tem pergunta. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Eu acho que a gente fez... mas você já fez a sua ali. A sua já foi. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Essa caneca tem água. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, a equipe toda do Rio presente. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela participação de todos. Sensei Hugo, sempre presente nas nossas lives. A próxima que a federação vai fazer nesse esquema de perguntas vai ser com o Sensei Hugo, tá? A gente vai divulgar e já vai estar na rede social da FERJ-KT. E mandem as perguntas, porque assim, na hora é bem complicado, né, Jaime? Na hora é mais complicado da gente enxergar, mas até que a gente... se a internet não ajudar... Mas acho que foi bom, né? Deu para responder bastante pergunta. Você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer aí tanto pela participação do pessoal aí, por grandes amigos aí, grandes nomes do Karatê aí participando da live, e me fazendo pergunta e me fazendo elogio. Isso para mim, cara, vale mais do que qualquer medalha. Eu recebi um elogio. Uma vez o Sensei Anobaldo falou para mim numa competição, me chamou num canto, eu nunca me esqueço disso. Falou assim, Jaime, vem cá, aquele jeito dele. Você tem um kamae quando vai dar Kizami e é um outro kamae sutil, diferente quando vai dar Magueri, não é? Eu falei assim, olha, mas por favor, não conta para ninguém. Aí ele, deixa comigo que seu segredo tá guardado. E nunca contou para ninguém. Tinha uma diferençazinha no kamae que ele percebeu. Então, essas pessoas aí na nossa vida, na nossa caminhada, não tem preço. Só tenho a agradecer a todo mundo aí. Obrigado. Obrigado, Simone, pelo convite. Tamo junto aí. Obrigada por tudo, gente. Valeu. Até a próxima, tá? A gente se vê.